Olá, seja bem-vindo a mais um Conexão Cidadã, um programa oficial do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Eu, Dimitri Lima, junto aqui com Carolina Madeira, vamos falar sobre assuntos pertinentes à Corte de Contas cearense e hoje, claro, não vai ser diferente. Não vai ser diferente, Carol. Hoje, motivo de comemoração, né? Estamos aí com um ano do Pacto Cearense pela Primeira Infância, Carol. Que exatamente é uma iniciativa do Tribunal de Contas voltada para fortalecer políticas públicas para as crianças de 0 a 6 anos de idade. A gente sabe que é uma faixa etária importantíssima, né? De cuidados, precisa ser um cuidado multifatorial, não é só ali negócio de saúde ou é só a professora, não. São muitas questões que precisam ser olhadas para essas crianças. Exatamente. Por isso, convidamos aqui, que a gente brinca dizendo que é a mãe do pacto, né? Luciana Queiroz, seja bem-vinda mais uma vez, Luciana. Obrigada mais uma vez por estar aqui com vocês. Vamos para relembrar esse ano, Luciana, qual é a importância desse pacto da primeira infância, não só para o tribunal, claro, que o tribunal está só capitaneando, né? Mas para as crianças cearenses, por que é importante? Não, assim, a gente chega nessa trajetória de um ano do pacto, né? Foi uma trajetória que eu digo de muito envolvimento, muito engajamento entre esses participantes do Pacto Cearense, mas também muito aprendizado aqui por parte do Tribunal de Contas, né? Que a gente fica muito naquela figura, vamos avaliar a política pública, mas hoje a gente participa dessa política pública, né? E aí o pacto veio nessa figura onde o Tribunal de Contas entra nesse elo de toda essa gestão colaborativa que a gente fala, né? A gente fala de uma governança colaborativa. E aí ele vem para fazer esse elo entre os municípios, entre o Estado do Ceará, entre os poderes dentro do Estado do Ceará, né? Quando a gente fala Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública e algumas representações de entidades da União também, né? Ministério Público do Trabalho. E aí a gente entra como Tribunal de Contas nesse elo de articulação dessa governança colaborativa e aprendendo também a dificuldade que é realmente estabelecer essa conexão. Mas a gente comemora esse ano de pacto com muitos avanços, graças a Deus, assim, em festejamento mesmo. Luciana, em termos de adesão, como é que os órgãos públicos, seja estaduais ou municipais, aderiram a essa iniciativa? Foi uma longa caminhada, né? No dia 7 de abril de 2025, a gente fez o lançamento oficial do pacto e aí tivemos aquele primeiro start e a partir disso foi uma longa jornada onde a gente fez as caravanas regionalizadas, onde a gente buscou algumas entidades estaduais que ainda não eram aderentes ao pacto nessa busca ativa, né? Vamos dizer assim, a gente também fez uma busca ativa por essa política. E ao longo dessa jornada a gente de fato conseguiu alcançar as 184 prefeituras municipais aderentes ao pacto, eu acho que em torno de 120, um pouquinho próximo de 120 câmaras municipais, né? Todos os poderes a nível de Estado, desde o Executivo, de Judiciário, todos os poderes a nível do Estado também participam, como eu disse, essas entidades da União, mas não só a questão da adesão, né? A gente foi além, não adiantava só aderir. Não era só papel, assinar, né? De fato. O propósito dele não foi ser só um papel assinado, nunca foi. Então, por isso que a gente veio com o ambiente do próprio site do Pacto Cearense para ver, de fato, esse engajamento frente a esses compromissos firmados. E isso aconteceu, né? Essa caminhada aconteceu, houve esse engajamento, onde a gente, eu falo que foi realmente um acompanhamento bem próximo. Hoje a gente tem 45 prefeituras municipais que conseguiram concluir os 9 compromissos firmados. E quando a gente fala em compromissos firmados, não se resume só aos compromissos, porque para cada compromisso ela tinha ações a serem realizadas, né? Então a gente chega aí a quase umas 25 ações serem realizadas, para que de fato esse compromisso se torne realidade. Então a gente veio nessa vitória, né, de 45 prefeituras municipais que concluíram todas as suas ações do Pacto Cearense, a boa parte, acho que quase todas as entidades estaduais avançaram muito nos seus compromissos, né? Inclusive o Tribunal de Contas também realizando ações para se colocar em prática. Então foi uma caminhada bem próxima, bem engajadora, mas que a gente, como tribunal, foi muito bem acolhido. E, Luciana, mas assim, quando uma gestão municipal, uma prefeitura, adere ao pacto, na prática, assim, você poderia dar exemplos do que ela poderia fazer para desenvolver as políticas públicas para a primeira infância?
A gente brinca muito que é uma trajetória de caminhada, é uma escalada. O primeiro de tudo é a decisão política, né? Que é a adesão do pacto. Então, assim, aquele gestor máximo entender que aquela causa é importante para ele. E uma vez a gente conseguindo isso, é a gente estabelecer essa rede de governança interna, que vem desde um comitê intersetorial da política pública da primeira infância, lá naquela região, naquele município, que envolva as secretarias mais importantes e que, inclusive, garanta a participação social. E esse comitê não basta ser formalizado, eles têm que nos encaminhar pelo menos 3 atas de reunião desse comitê intersetorial. Esse comitê ele tem que produzir um plano de ação também para todas essas áreas envolvidas. E aí a gente vem com um plano municipal, que ele não basta ter nossos 184 municípios, desde 2022 já tem seus planos municipais pela primeira infância, mas não basta ter o plano, né? Você está monitorando o seu plano, você divulgou, esse seu plano é transparente, está divulgado. Ah, não basta... O que está faltando para sair? O que está faltando para sair? Né, Luciano? Muito Todo disso mundo para tinha, sair. mas estava faltando um empurrão. Esse empurrãozinho, que aí a gente vem com um plano de ação. Vamos olhar para esse teu plano, vamos construir um plano de ação de curto prazo, porque é um plano de 10 anos, né? A gente espera chegar no 10º ano para realizar. E aí foi indo a questão do financiamento sustentável, né? Você tinha o seu orçamento disponível para a primeira infância, então a gente diz que cada uma foi encaminhada. Você tinha ação de envolvimento da sua comunidade com a importância do direito da primeira infância, a gente tinha ação prevista para isso. Né? Então, era uma caminhada até chegar realmente a estabelecer essa governança interna em termos de gestão da política da primeira infância. Eu acho interessante, viu, Carol, que em muitas conversas que a gente tem aqui com a Luciana, que ela fala que tem um grande grupo no WhatsApp, que não é só você, né, que participa, tem outros atores também, e como esses agentes, eles se ajudam, demais, né, Luciana? Tem uma prefeitura que conseguiu, teve uma conquista, aí veio, como foi que conseguiu? Eu tô com essa dificuldade. E esse movimento que é bonito, né? Todo mundo agindo junto com o Tribunal de Contas para essas crianças. Exatamente. Esse grupo veio muito para fortalecer esse engajamento. Hoje eu acho que são em torno de umas 530 membros no grupo. Todos os gestores municipais, também tem representação do Estado, o pessoal da Secretaria de Proteção Social também faz parte do grupo. Aí tem isso. Gente, eu estou precisando fazer meu plano de ação, alguém já fez, me ensina como é que você fez. Aí muitas vezes quando a gente sente uma dificuldade, a gente vai no particular. Vamos aqui, o que é que você está precisando mais? Aí um diz, eu vi que você já apresentou o teu plano de capacitação dos profissionais, eu queria também. Então, assim, eles realmente um se ajudam aos outros, inclusive eles brincam, eles já estão dizendo, eu já estou me sentindo da coordenação do pacto, tem lá um que sempre ajuda alguma pergunta. Mas foi muito importante também esse grupo para que essa mobilização não morresse, né? Que não fosse só a assinatura do papel. Eu vejo até assim, da forma como você está falando, Luciano, que uma sensação de pertencimento, né, dentro dessa política. Eu acho que isso é que fortalece cada vez mais esse pacto. Total. E aí, toda vez que um município conclui, né, todos os seus compromissos, a gente festeja nesse grupo. Olha, o município tal acabou de concluir seus compromissos. A gente festeja e eles se sentem também pertencentes a essa caminhada, né? Outra ferramenta importante também é o Observatório Municipal da Primeira Infância, né? Isso é mais uma ferramenta que ajuda a fortalecer todo esse trabalho. Foi uma ferramenta em parceria com a FUNCAP, né, com os pesquisadores da FUNCAP, onde a gente dizia que precisava dar o apoio para eles entenderem o cenário da política, né? Principalmente das fragilidades daquela política. Luciano, o que é isso? A gente sabe que na saúde a gente tem que ter a consulta pré-natal, a gente tem que ter a cobertura vacinal, a gente tem que ter as primeiras consultas daquela criança, né? Tem que ter essa... Aí quando a gente vai para a educação, quem é que está de fato na creche, sendo atendido pela creche, quem é que está na pré-escola? Mas esses dados já existiam, eles produzem esses dados, mas estava lá no Ministério da Saúde, estava no Ministério da Educação, eles até disponibilizam, mas não são muitas vezes ambientes, vamos dizer assim, amigáveis, tão fácil acesso. Então a gente fez esse trabalho para pegar esses dados, reunir em um único ambiente para que facilite esse trabalho deles, entender como é que está a política, né? Não basta só realmente, eu estou aqui trabalhando a minha rotina todo dia, mas e aí, realmente está fazendo a diferença esse teu trabalho diário, né? Então, um ambiente que eles podem ajudar a enxergar como é que está o resultado dessa política deles através de indicadores. E, assim, outra coisa que eu achei interessante
com relação assim, aos valores investidos, porque em outras vezes você e outras pessoas aqui do Tribunal de Contas vieram e falaram assim, olha, a gente não sabe exatamente o valor que é aplicado em ações e serviços na primeira infância. E eu acho que já teve também uma evolução com relação a isso, não? Tivemos. Quando a gente iniciou o projeto, tinha muita questão do orçamento da primeira infância. A nível nacional, se falava muito. O orçamento da primeira infância, a Prefeitura de Fortaleza, era um exemplo que já existia o seu orçamento da primeira infância. Mas como se trabalhar isso dentro da realidade de 184 municípios, que cada um tem uma dinâmica por fazer. E aí estudamos bastante sobre isso, como é a melhor forma da gente identificar esse orçamento da primeira infância. E aí realmente saiu o nosso manual, né, de classificação orçamentária da primeira infância, e um dos pontos estratégicos desse manual era vamos dizer assim, a gente fala uma tag. Dentro de cada projeto orçamentário daquele município, ele teria um canto para ele dizer, isso vai atender a primeira infância. E se atende a primeira infância de forma exclusiva ou não exclusiva. Esse manual diz todo como essa teoria para isso. Mas a gente fez essa primeira mudança no sistema de informações municipais. Nesse teu cenário aqui, nesse teu relatório da ação orçamentária, você vai poder dizer se essa ação vai atender a primeira infância. E aí, em 2025, a gente lançou isso. Alguns municípios aderiram, reenviaram essa informação, porque já fazia parte do orçamento, eles reenviaram, mas agora, em 2026, a gente recebeu, né, o orçamento de 2026 dos municípios, e de 184, 182 nos enviaram algum apontamento de ação orçamentária voltada para a primeira infância. Então, agora a gente está nessa busca, e hoje a gente já consegue ter essa percepção, e a gente está nessa caminhada de qualificar essa informação, né? Se eles entenderam realmente o que é um projeto orçamentário voltado para a primeira infância. Então, assim, a nossa tendência é que nos próximos anos esse orçamento seja bem factível, vamos dizer assim, bem real, que aquilo ali, de fato, são investimentos voltados à primeira infância. E até criar, desculpa, rapidinho, mas até criar mesmo uma série temporal, exatamente. Né? Aí, até nisso daí, o que a gente fez? Baseado nesse manual que a gente escreveu, criamos uma metodologia nossa, junto com os pesquisadores da FUNCAP, que hoje eu já tenho um indicativo desse orçamento estimado, que inclusive ele fica disponível no Observatório Municipal da Primeira Infância. Esse dado que é disponível lá ainda é um dado calculado por nós. A gente fez desde 2019, hoje ainda está 2024, a gente já vai atualizar 2025. Mas eu sempre falo para eles, a partir de 2026 esse dado vai ser de vocês, né? Então, por isso que a gente tem que cada vez mais qualificar esse dado que está no orçamento dos municípios, para que essa informação fique realmente disponível, né? Seja transparente e seja mais fidedigna possível. E agora, Luciana? O que vai ser agora? Comemorou um ano, quais são os próximos passos? Todo mundo pergunta isso, né? Quais são os próximos passos? Acabou que a gente conseguiu, nesse acompanhamento bem diário junto aos municípios, recebendo todas essas documentações de ações, analisando essas documentações, validando, a gente começou a perceber quais são as principais fragilidades, né, dentro desses municípios, em termos, eu sempre falo, em termos de governança, né, da gestão, porque o atuar, a ponta final, o atendimento médico, né, a decisão para onde é que eu vou realmente botar o recurso ainda cabe a eles, mas o que eu posso é tentar conduzi-los da melhor forma, orientado a resultado, orientado a dados, e a gente está construindo uma capacitação, né? A gente não vai conseguir atender aos 184 no primeiro momento, vai ser um projeto piloto, mas a gente vai tentar atingir uma maioria de municípios para que eles de fato consigam se reanalisar, vamos dizer assim, né? Ver de fato como está a situação hoje através de indicadores do seu município e construir uma nova direção, construir um plano de ação que atenda às principais fragilidades de hoje, né? Porque a gente sempre tem que retroalimentar, monitorar e avaliar. O que eu pensei em 2022 já não pode ser necessidade de hoje. Muito dinâmico, muito né? dinâmico. Então, a gente vai fazer essa capacitação bem aproximada para esses municípios que serão escolhidos, vamos dizer assim. E a gente espera cada vez mais levar conhecimento, levar esse suporte, de fato, para que essa política fique bem estruturada dentro de cada município. Que alegria, viu? Que alegria recebê-la aqui, Luciana, mais uma vez, agradecer a sua presença, falando de um pacto da primeira infância, onde se entrega tanto, né? Você viu uma movimentação dos 184 municípios, todo mundo se movimentando para poder dar o melhor para uma faixa etária que a gente sabe que
É o investindo, futuro, né? É o futuro. Investindo hoje, bota entre aspas, né? Se gasta menos na frente. Exatamente, mas já existe estudo mesmo científico e econômico que se comprova isso, né? O investimento dessa fase de 0 a 6 anos, você deixa de ter menos criminalidade, menor evasão escolar e menor necessidade de assistência a partir do sócio-governamental daquele adulto no futuro. Isso já é cientificamente comprovado. Então, de fato, as nossas crianças de hoje é o nosso futuro de amanhã. Sem dúvida. Obrigado mais uma vez pela sua presença. Nós que agradecemos. Obrigada. Conexão Cidadão, pois é, infelizmente fica por aqui. Espero que você tenha gostado, assim como eu, do programa de hoje, Carol. Comemorando. Eu também. Você gostou também? A gente vê a empolgação. Como a Luciana fala, como os olhos da gente brilham num pacto desse tão sensacional, né? Exatamente. Como eu disse, ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado do programa de hoje e a gente se vê na semana que vem. Até o próximo programa.